Tá com dívidas numa situação difícil? Calma, eu vou te ajudar a sair dela porque tem jeito. Oiê, tudo bem, gente? Vamos falar de um tema que às vezes tira a nossa paz, tira o nosso sono, a nossa liberdade? Endividamento. Eu quero começar esse vídeo relembrando a situação do nosso país. Tem gente que está endividada não é porque não sabia ou por irresponsabilidade, está endividada porque não tem jeito. A desigualdade do Brasil, como eu sempre gosto de lembrar, porque a gente tem que às vezes sair da nossa bolha, não é para qualquer um não, viu gente? Tem muita gente que é guerreira aí, que consegue viver com um salário mínimo, só que não dá para fazer tudo, né gente? E às vezes, ainda mais quando um problema acontece, como a pandemia, por exemplo, essas pessoas perdem a sua capacidade de gerar renda, quanto mais conseguir pagar tudo, né? E aí começa o problema do endividamento. Então é muito bom que a gente separe as situações no caso dos brasileiros. Se você se endividou por necessidade, faz parte, eu acho que você tem que começar a lutar para ganhar mais. Quem sabe se qualificando, fazendo alguma coisinha que te deixe aí um pouco mais à frente no mercado de trabalho. Agora, tem outro cenário também. Às vezes as pessoas se endividam por falta de conhecimento. Não tinha noção que aquilo era uma dívida. Vou te dar um exemplo, tá? Muita gente fala que a casa própria é um investimento. E não é, gente. A casa própria, ela te gera no fundo custos, né? Você paga o IPTU, você tem que fazer a manutenção constante dela, faz parte. Quando que uma casa, um imóvel se torna investimento? Quando você de fato aluga para alguém e passa a receber aluguéis todos os meses, então vira renda passiva na sua mão, ou quando você vende aquele imóvel com lucro. Mas esse é outro problema às vezes, porque as pessoas acham que venderam com lucro porque não colocam a inflação do período. Então toda vez que você tiver essa ideia de comprar imóveis para vender ou para alugar para alguém, pensa em tudo direitinho para ver se isso realmente está sendo um investimento. Muita gente se engana. Ah, mas eu comprei meu imóvel há 10 anos atrás por 200 mil reais e agora eu vendi por 400 mil. Eu tive lucro. Será? Qual foi a inflação desses 10 anos? Você descontou para saber realmente qual é os juros, o ganho real que você teve de rentabilidade nessa transação? Eu vejo que a maioria não faz isso. Então as pessoas às vezes ficam chateadas até comigo, gente, quando eu falo que elas têm ali um endividamento e não bem um imóvel de verdade. Se você está duvidando do que eu estou falando, pensa o seguinte: se você deixar de pagar uma parcela do teu imóvel, uma parcela da tua moto financiada, do teu carro financiado, começa a ficar inadimplente para você ver de quem é aquele bem de verdade. Vêm os bancos e tomam os seus bens. Só vai ser seu mesmo quando você terminar. Então sim, enquanto você está pagando o financiamento, gente, você não tem um bem, você tem uma dívida. E tem uma galera que mesmo sabendo disso, aí se endivida por irresponsabilidade mesmo, né? Sabe muito bem quanto ganha, sabe que aquelas parcelas não caberiam no orçamento, mas mesmo assim, por ansiedade, por não conseguir pensar com cabeça de longo prazo, juntar primeiro para pagar depois à vista, até com desconto, a pessoa acaba se enfiando ali naquele endividamento. Então a gente tem vários casos de endividamento diferentes, então tente não colocar todo mundo no mesmo balaio, tá bom? Porque são casos diferentes. Então eu vou tentar ajudar vocês aí, independente da sua origem de endividamento, para que você consiga aos poucos se libertar disso. Eu falo muito a palavra liberdade quando eu tô falando de endividamento, gente, porque é isso mesmo. É muito interessante que nós estejamos super ocupados pensando nas contas, nos boletos que estão chegando para pagar. Porque a gente não tem tempo, né, gente, de refletir, de ter um olhar crítico para tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Olha, que bom, deixa a pessoa gastar, deixa ela ter o crediário ali, deixa ter tudo no cartão de crédito, porque ela fica focada só em trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Para o sistema, isso é ótimo, gente, que você não tenha tempo para ficar refletindo sobre coisas que realmente importam. O endividamento é ótimo para que você se mantenha nesse sistema aí. Já ouviu falar na corrida dos ratos? Que você fica ali naquela giradinha o tempo todo só atrás do seu queijinho e você fica ali, né, em transe praticamente. É assim a gente no trabalho. Já pensou nisso? Que você trabalha a semana inteira, às vezes você não faz mais nada além que trabalhar. Sendo que a gente tem outras coisas que poderiam ser feitas na vida, né? Mas a gente tá tão focado em pagar a conta que a gente só pensa nisso, trabalha horas e horas, 12, 14 horas por dia e acha isso normal.
Talvez com o endividamento seu custo de vida esteja tão elevado, fazendo você ter esse ritmo de trabalho insano que não te permite de repente aproveitar até melhor a sua vida. Por isso que eu ligo muito endividamento com a palavra liberdade. A ideia de te tirar das dívidas é que você se sinta mais livre. Bom, vamos lá. O que eu sugiro para você sair desse seu momento de endividamento? Primeira coisa, gente, é levantar a capivara. Muita gente não quer ter contato com a dívida, nem sabe qual que é o valor que a dívida tá hoje. Não dá, gente. Como é que a gente traça uma estratégia, um plano para você, se você nem sabe o tamanho do BO? Então é isso que você vai fazer, tá? Pega todas as suas dívidas, entra nos sites que tiver que entrar, pega as correspondências que você recebeu, tira tudo da mesa, se precisar usa o chão da sala, dependendo da situação, mas coloca tudo ali pra gente ver o tamanho da tua situação. Porque sabendo o tamanho da sua situação, a gente consegue definir uma estratégia bacana. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Quais são as suas dívidas, quais são os valores atuais, quais são as taxas de juros que você fechou naquela época, para você entender exatamente o teu cenário. Depois disso, gente, com tudo isso mapeado, a gente vai começar a entender a importância de cada dívida, para a gente tentar priorizar os pagamentos de forma estratégica também. Não fica pagando as coisas aleatórias, porque depois você toma na cabeça lá na frente, né? Vou te dar um exemplo. De repente, gente, tem dívidas que estão ligadas à perda patrimonial. Nossa, que palavra difícil, né? Mas pensa assim, vamos supor que dentre todas as suas dívidas você esteja com o financiamento da sua casa atrasado. Às vezes aquela taxa de juros é até menor do que muitas outras que você andou fechando por aí. Só que se você continua deixando de pagar, você pode perder o seu imóvel. Então, mesmo que de repente, né, matematicamente não deveria ser a primeira dívida a ser paga, porque você tem outras mais caras, em empréstimos, em outras coisas, faz sentido talvez priorizar para que você não coloque o seu bem em risco, a sua família em risco. A outra forma de priorizar é exatamente o que eu estava falando anteriormente. Você também tem que entender as taxas de juros que você fechou, porque é muito mais legal quando a gente elimina aquelas dívidas mais pesadas, aquelas onde os juros são mais altos, porque são essas que pegam bem aqui na jugular, sabe? Então, se você tira elas da frente, vai ficando mais leve. A questão, gente, é que o ser humano é um bichinho difícil, né? Por mais que a gente queira mostrar o lado racional das coisas para vocês, às vezes vocês optam pelo emocional. Então vamos dar um exemplo aqui. Às vezes aquelas dívidas de maiores juros são as mais longas, aquela que você vai demorar 2 anos para se livrar dela. E aí você não sente aquela sensação de realização ao longo da jornada e desiste. Nossa, mas é só daqui a 2 anos que eu vou ver o resultado de todo esse processo. Tem gente que precisa ter a motivação ali no dia a dia. Então, para esses casos, eu até deixa ali os juros maiores e pega aquela de juros que pode até ser menor, só que a dívida em si é menor, que você vai terminar em 2, 3 meses. Por quê? Vai te dar energia. Você vai pagar e vai falar, caraca, eu consegui pagar essa porra. É assim que faz. E aí, quando você pagar, você vai querer ir para próxima, até chegar naquela de juros monstruosos, tá? Então, racionalmente pode não fazer tanto sentido, mas dependendo do teu perfil, se você for mais emocional e precisa dessa sensação constantemente de conquista, de vitória, essa pode ser uma estratégia para você. Então, agora que você já sabe o seu cenário, já entendeu mais ou menos por onde começar, qual a prioridade de cada dívida, você vai olhar para o teu orçamento e vai ver quanto no mês está sobrando de fato para esse objetivo, o objetivo de quitação. Se está sobrando R$100, se está sobrando R$300 ou R$1.000, é com esse valor que você vai poder renegociar suas dívidas. Sabendo disso, você vai até as instituições financeiras dentro das prioridades que você estabeleceu e vai conseguir uma negociação que caiba dentro desse valor que você tem disponível. Porque, gente, o que acontece também? Muita gente acaba negociando e não consegue pagar depois, porque foi lá, fez uma negociação qualquer, mas aquilo não se aplica ao orçamento da pessoa. Putz, que besteira, hein? Por que isso é besteira, gente? Porque você começa a desgastar o seu relacionamento com as instituições financeiras que você está devendo. Você se compromete em pagar e não paga, e aquela bola de neve só vai
se acumulando e você para de ter oportunidade de negociação lá na frente. Afinal, a instituição já viu que você se compromete, mas não paga. Então você só vai se desgastar. Quando for assim, é melhor nem fazer. Deixa quieto, vai juntando seu dinheirinho, acumula um valor, chega lá e dá uma boladinha. Você vai ver que desse jeito também é legal, você elimina vários juros. Mas não fica se comprometendo com aquilo que você não pode pagar. Uma outra estratégia bacana é você trocar dívidas de juros mais altos por juros mais baixos. Hoje você pode ter a opção de fazer portabilidade de dívida para alguns casos, ou mesmo ir lá, pede um empréstimo de juros mais interessantes, aproveita que a Selic está num dos seus menores patamares e pega um juros mais baixinho e quita aquela dívida de juros mais altos. Então olha que interessante, você passa a pagar uma dívida com juros menores e isso te sufoca um pouco menos, né? A dívida continua lá, né? Agora você está devendo para uma outra instituição, mas muito menos talvez do que se você continuasse pagando aquela sua dívida velha. E nessa estratégia também você pode incrementar, de repente, reorganizando as suas dívidas. Sabe aquela pessoa, gente, que tem dívida na loja da brusinha, na loja da TV, na loja do, sei lá, põe aí qualquer coisa que você queira, dos tênis, ainda tem empréstimo, cheque especial. Gente, a pessoa não sabe nem por onde começar. Dependendo, nessa estratégia até para melhorar a taxa de juros, você pega um empréstimo maior, quita toda essa bagunça que você fez e foca em pagar aquele empréstimo. Pelo menos é uma coisa só, você fica direcionado, você sabe que é aquilo. E aí, sugestão, não faça dívidas novas enquanto você está quitando aquela, né? Pega aquele cartão de loja, gente, quebra esses cartões. Para que você tem esse bando de cartão? Você é colecionadora de cartão? É colecionador, acha que isso vai ter valor lá na frente? Não vai ter valor, gente. Vocês ficam só dificultando mais o processo. Não precisa ter cartão de todas as lojas. Tenha o seu cartão e faça ali a sua organização. Sai correndo quando ficarem te oferecendo coisa a mais, porque é exatamente isso que vai aumentando a complexidade do seu orçamento todo mês. E agora eu vou te dar 2 dicas de ouro para você realmente sair do endividamento e não deixar que essa situação aconteça novamente. Muita gente vai achar estranho o que eu vou sugerir aqui, mas é uma realidade. Ao mesmo tempo que você está pagando as suas dívidas, comece a juntar um pouquinho de dinheiro, nem que sejam R$10, R$20, R$30. Isso vai começar a formar a basezinha da tua reserva de emergência. Sabe por quê, gente? Porque não é porque a gente resolveu despertar, reorganizar as dívidas, renegociar, que nenhum imprevisto vai acontecer até o final da nossa quitação. Imprevistos acontecem o tempo todo. E se você não tiver uma reservinha, você vai se endividar novamente. Exatamente isso. Então começa a guardar um pouquinho de dinheiro, porque se aparecer alguma coisa fora do planejado, você não vai pegar um novo empréstimo, você não vai usar o seu cheque especial. Aliás, para que você tem cheque especial? Gente, isso não devia nem existir. Cancela essa bagaça. Talvez seu gerente de banco vai falar que não dá, vai dificultar a situação para você, mas eu vou te dizer, ninguém é obrigado a ter essa meleca. Conta com o dinheiro que tem ali na sua conta, gente. Cancela essa bagaça, tá bom? Então, olha que legal, você vai fazendo essa reservinha, mesmo que pequenininha no começo, mas aquele imprevistozinho já vai fazer você se virar sozinho, sem pedir ajuda nem para a instituição financeira e nem para ninguém da sua família, os seus amigos, aquela situação que ninguém gosta, né, gente? E aí, mais uma vez, para você não deixar isso acontecer de novo, mude a sua mentalidade. A gente tem que aprender que se a gente não tem dinheiro, a gente simplesmente não compra. É assim que deveria funcionar. Junta primeiro, se você quiser, e olha, eu recomendo, aprende a investir um pouquinho essa bagaça para fazer os juros te ajudarem, inclusive, e depois compra à vista, meu amor, né? Com desconto. Olha que delícia você comprando suas coisas. E dá para fazer isso, gente, com coisa pequena e dá para fazer isso com coisa grande. Eu mesma juntei o valor de um imóvel. Então assim, gente, isso é possível. Você não precisa ter um imóvel com 20 e poucos anos de idade financiando. Para que você precisa ter um imóvel logo de cara, né? Então você pode, inclusive, essas coisas maiores, os grandes sonhos, eles também podem ser conquistados dessa forma. Juntando primeiro, investindo e você alcançando esses objetivos um pouco mais para frente. Vai levar mais tempo? Provavelmente, mas você vai fazer com liberdade, sem ter aquela faca no seu pescoço. Né? Ainda mais que muitas coisas querem ser vividas ao mesmo tempo. É carro, é casa. Ixi, quando você vê 50% ou 60% do teu salário está comprometido só em parcela de 2, 3 mil reais.
Gente, quem aguenta isso, pelo amor de Deus, tá bom? Então cuidado com isso e muda a sua forma de conquistar suas coisas. Gostou desse vídeo? Tem alguma dica que você acha que se aplica para você? Bom, então manda ele para todo mundo que você conhece, para que essas pessoas saiam também do endividamento. E se mesmo com todas essas dicas tá difícil, foca aquilo que eu falei no começo. Vamos ganhar mais, tenta se qualificar, tenta aumentar a sua capacidade de gerar renda, trabalhando na folga. Às vezes é assim, gente, é um sacrifício temporário para você aumentar esse valor e conseguir fazer as suas coisinhas, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado. Depois coloca aqui nos comentários coisas que você já fez dessas dicas que eu dei, ou até quem sabe coisas que eu não falei aqui, mas que podem ajudar outras pessoas.